olhos fechados, vai adorando a Ele, meu irmão. Isso, de todo o seu coração, vai exaltando aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Esse é o nosso Deus, é o Deus que enxuga as lágrimas, é o Deus que restaura corações, que transforma vidas, situações. É um Deus de milagres, é um Deus de maravilhas. Oh, é o único que é digno de ser adorado, de ser exaltado. Vai exaltando a Ele, e isso com a sua voz, meu irmão, com toda a sua força, minha irmã, vai dando a Deus toda a honra e toda a glória que Ele é digno de receber. Isso é noite de adoração, é noite de festa, é noite de glorificarmos e exaltarmos aquele que é digno de honra. Oh, canta lá, vai buscando, meu irmão, deixa a unção de Deus descer, vai descendo sobre a sua vida agora. Isso, a glória de Deus vai te enchendo, vai te cobrindo agora. Oh, como no dia de Pentecostes, Senhor, vem enchendo a cada vida. Vem com teu fogo agora, Pai. Canta lá, oh, aleluias, aleluias, glórias te damos. Vem batizando aquele que não é batizado, vem renovando aquele que já é. Isso, Deus derrama um renovo sobre a tua vida, meu irmão. Deus derrama um renovo sobre a tua vida, minha irmã. Isso, é só você abrir os lábios e Ele vai enchendo. É só você ir orando que Ele vai enchendo o seu coração, Ele vai enchendo a sua vida de unção, de poder. Incendeia a tua igreja, Jesus. Incendeia a tua igreja, Jesus. Vem com a unção do teu Espírito. Vem com o teu poder, Pai. Vem com a tua graça, vem com a tua glória. É o teu povo te buscando, é o teu povo te adorando. Ele é Deus maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Aleluia, Pai. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Restaura os corações, tu és a resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta. Jesus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Levante as mãos aos céus. Diga: Senhor Deus, eu creio que Tu és um Deus de resposta. E eu vim aqui nessa noite, ó Pai, e eu creio que a resposta que eu preciso está em Ti. Diga: Senhor, eu creio que Tu és um Deus de milagre. E eu vim nessa noite para receber o milagre. E eu creio que o Senhor vai fazer, Pai. Diga: eu creio que o Senhor é um caminho no deserto.
És quem nos guia em meio às provações da vida, Pai. E eu não deixarei de te seguir no meio do deserto, porque eu sei que é o Senhor quem me tira dele, Pai. Diga: Senhor Deus, eu creio que no Senhor há tudo o que eu preciso para viver e viver bem. Diga: obrigado, Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Rei da Glória. Boa noite. Tudo na paz? Tudo tranquilo? E o que não está? Vai ficar, né? E o que já está? Vai melhorar. Quem crê que vai melhorar, diga amém, Jesus. Então se prepara, meu irmão. Amanhã vai ser melhor que hoje. Amém? Hoje já está melhor que ontem. Tá ou não tá? Se não tá ainda, vai ficar. Em nome de Jesus. Vamos sentar, queridos? Fique à vontade. Nós vamos meditar juntos na palavra de Deus. Depois nós vamos orar e queremos que Deus vai fazer uma obra bonita na sua vida. A nossa palavra, a palavra do nosso Deus, meu irmão, ela traz muitas revelações para nós. Você pode pegar um texto conhecido, meditar nele 10 vezes Deus vai falar algo diferente com você. 10 vezes Deus vai esclarecer algo novo no nosso coração. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então ela vai vir de encontro com as necessidades que nós temos. E Deus é poderoso para assim fazer. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas uma coisa eu sei, foi isso que Deus mandou trazer hoje aqui. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: Deus tem uma grande expectativa sobre a sua vida. Guarda isso aí, meu irmão. Diga assim comigo: Deus tem uma grande expectativa sobre a minha vida. Deus tem. Eu vou mostrar isso para você na palavra dele. Sobre a vida de todos, Deus cria uma certa expectativa. Sobre a vida de alguns, um pouco menor, e sobre a vida de outros, um pouco maior. E eu creio que sobre nós que estamos buscando, que estamos congregando, diga comigo: a expectativa de Deus é maior. E é muito maior. E tudo isso nós vamos mostrando aqui na palavra do nosso Deus. O Senhor Jesus era amigo de uma família, a família da Marta, da Maria e do seu irmão Lázaro. E a Bíblia diz que Deus amava eles, né? Que o Senhor Jesus amava tanto a Marta, como amava a Maria, como também amava o Lázaro. Diga assim comigo: como nos ama também. Não, mas está fraquinho, né, irmão? Eu acho que tem que preparar um café primeiro, eu acho. O que vocês acham? Diga assim: como nos ama também. Melhorou agora, né? Mas eu acho que ainda está precisando de café. O que vocês acham? Não, deixamos o café para depois, né? Depois vai ter bolo, né, irmãos? Festa tem que ter bolo, né? Tem que ter ou não tem que ter? Sim ou não? Tem que ter parabéns também ou não tem que ter? Tem que ter parabéns, mas depois, né? Depois da palavra. Então, Jesus amava essa família, como nos ama nós também. Só que um da família veio a ficar enfermo, a sofrer por uma doença grave, uma doença mortal, o Lázaro. A gente conhece a história dele, muita gente conhece. Diga assim comigo: Lázaro morreu. Mas não era para ter morrido. Por que não era para ter morrido? Jesus havia dado uma palavra. E quando Deus dá a palavra, essa palavra é para se cumprir. Na verdade, ela se cumpriu, mas poderia ter se cumprido de uma outra forma. E tudo isso é para que você e eu viemos tirar grandes lições para as nossas vidas. O Lázaro morreu, Jesus ficou no lugar que ele estava, não ficou ali angustiado, nervoso, preocupado, não saiu correndo para o enterro do Lázaro, pelo contrário, ainda ficou onde ele estava mais 4 dias. Só depois foi para falar com as irmãs de Lázaro e também para resolver o problema do Lázaro, que na verdade já não era mais do Lázaro, era das irmãs, né? O problema que ele ia resolver. Diga comigo: Jesus está aqui hoje para resolver o nosso problema. Amém, irmãos? Quem crê que ele vai resolver, diga amém. Então vamos abrir em Evangelho de João, capítulo 11. Abra aí, faz favor. Então Jesus aí falou para os seus discípulos: olha, o nosso amigo Lázaro está morto. Eu vou ressuscitá-lo. Um dos discípulos não estava tão firme assim. Você sabe que às vezes a gente vai andando com Jesus e nós ouvimos a palavra, mas nem sempre colocamos a palavra em prática. E aí que está a grande expectativa de Jesus, que nós viemos praticar a palavra. Um dos discípulos, quando Jesus disse isso, ele ficou meio assustado e foi e disse para os outros co-discípulos assim: ó, vamos nós para morrer também. Imagina, meu irmão, esse aí andava do lado de Jesus e estava achando que ia morrer
junto com Lázaro. Tem gente assim na igreja também ou não tem? Né? Que às vezes o pastor está aqui, irmão, vai dar certo, a coisa vai funcionar. Vou morrer, pastor. Misericórdia, mas tem, né, irmãos? Que a pessoa não consegue crer naquilo que Jesus está falando, naquilo que Jesus está prestes a fazer. E quer fazer coisa grande, diga amém, Jesus. E o Tomé era esse, né? O Tomé, quando Jesus disse que ia ressuscitar o Lázaro, ele disse que ia morrer também, né? Ele e os discípulos. Mas nós vamos aqui para o versículo de número 18. 17, vamos pegar o 17. Versículo 17. Preste atenção, diga assim: Deus tem grande expectativa sobre a minha vida. Vou mostrar para você por quê, né? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então já fazia mais que ele estava morto, né? Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. É a segunda vez que a gente lê sobre a Maria, que a Maria fica assentada. Eu estava perguntando, a primeira vez ela ficou sentada para ouvir a palavra, né, irmãos? E agora ela ficou sentada, não sei porquê. Posso falar ou não? Não conta para ninguém, mas eu acho que a Maria era meio preguiçosa, né? A Marta levantava e ia, e a Maria ficava sentada, né? Mas você já vai entender onde eu quero chegar, só para a gente brincar um pouquinho, assim, dar uma descontraída. Irmãos, a Maria ficou ali, mas a Marta foi até onde Jesus estava. E quando a Marta chegou até onde Jesus estava, ela diz uma frase que muitas vezes as pessoas falam sem pensar. 2 frases que ela fala, mas uma delas é sem pensar e eu quero mostrar para você. Primeiro, diz assim, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Diga, Jesus estava. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra de Deus. E o que ele havia dado para Marta e para Maria? A palavra. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Só que a Marta, assim como a Maria, não creram nisso. E o Lázaro acabou vindo a óbito, acabou falecendo, porque elas não creram nas palavras que Jesus havia dito. Diga comigo, Jesus estava com elas, como está conosco também. Cada vez que a gente recebe a palavra, é Deus conosco. Cada vez que a gente recebe a revelação da palavra, a direção da palavra, diga, é Deus comigo. Ele está conosco em tudo que nós formos fazer quando nós temos a revelação da palavra. Mas a Marta e a Maria não entenderam. E olha o que diz. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Diga assim para mim, da boca para fora. Meu irmão, quantas pessoas falam algo até para agradar a Deus? Até acho que até bonita a coisa, se você olhar a frase é bonita. Ah, mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Mas ela falou isso apenas da boca para fora, porque de fato ela não cria nisso. Nós vamos pegar a conversa dos dois agora. E você vai ver que a Marta não cria no que ela estava falando. Ela só falou de uma forma religiosa. Meu irmão, não adianta a gente falar algo que nós até achamos que seja bonito, para querer agradar a Deus. Diga comigo, o que agrada a Deus é cumprirmos a palavra. É vivermos a palavra, não são palavras bonitas, frases bonitas que vão agradar a Deus. O que vai agradar a Deus é a gente guardar o mandamento. O que vai agradar a Deus agradar a Deus é você e eu cumprirmos o que Ele está falando. É a gente colocar em prática aquilo que nós fomos ensinados a fazermos. Mas a Marta não fez. Como a Maria, daqui a pouco eu vou te mostrar, também não fez, né? Então, diga comigo, a expectativa sobre a Marta já não era muita. Por que não era muito? Porque a Marta não parava por ouvir a palavra.
A Marta é aquela que sempre tinha alguma coisa para fazer e não parava para ouvir a palavra. Então ela chega para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas também sei que agora que tudo que o Senhor pedir, o Pai te concederá, o Deus te concederá. Quantas pessoas a gente ouve falando isso, mas é só da boca para fora, porque não crê que Deus vai dar, apesar que nós temos a palavra. Tudo que pedir, dizer meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Mas muitas vezes até pedimos, mas pedimos sem crer. Diga assim comigo, só de forma religiosa. E Deus não faz. E Deus não opera. E a gente pede e não recebe, porque não pedimos crendo. Falamos, quem sabe, porque achamos bonito, porque ouvimos outro falar, e aí acabamos falando também algo que não traz resultado para a vida. Se nós queremos resultado, precisamos falar sim, mas diga comigo, falar com fé. Amém, irmãos? Aí continua. Disse Marta, eu sei que há de ressuscitar eu pulei um versículo, 23. E disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E olha como ela não queria. E disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Estava falando da volta de Jesus. Mas Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando que estava ali para ressuscitar o Lázaro. Só que a Marta não cria que Jesus podia fazer tal feito. Meu irmão, quantas coisas a gente até fala, mas não crê que realmente Jesus pode fazer. Que Jesus pode operar. Que Ele é poderoso para fazer. Aí falamos, mas nada vai acontecer. Agora, a hora que nós falarmos, crendo, diga comigo, Deus vai fazer. Deus vai fazer, irmão. Aí continuamos um pouquinho que eu quero mostrar a grande expectativa que Deus tem sobre a nossa vida. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? E olha a resposta dela. Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que havia de vir ao mundo. Presta atenção um pouquinho, meu irmão. Foi isso que Jesus perguntou? Foi isso? Sim ou não? Não. O que Jesus perguntou para ela? Crê tu nisso? Ela disse sim, mas olha a resposta dela, totalmente diferente do que Jesus havia perguntado. Porque Jesus não perguntou se ela cria que Ele era o Cristo, que Ele era o Filho do Deus vivo. Jesus perguntou se ela cria que Ele era a ressurreição, que Ele era a vida e aquele que queresse não morreria. Foi isso que Jesus perguntou, mas ela já distorce um pouquinho. Diga assim comigo, a Marta ainda não conseguia ouvir a palavra. Ela só escutava, mas ela não prestava atenção. É mais ou menos quando a esposa fala com a gente, quando a gente está olhando TV. É assim ou não é, irmãos? É assim ou não é? Mais ou menos assim ou não é? Cadê as esposas aí? Cadê as esposas? Quem é que é casado? Fala com o marido olhando TV. Fala. Você já tentou ou não? Já falou? O que aconteceu? Que nem a Marta. O que foi? O que é? Verdade ou não é? É assim ou não é? Minha irmã, e não é só o seu não, todo mundo é assim. É ou não é verdade? Todo mundo é assim, né? Como a gente brinca, só muda o endereço. É ou não é? Tenta marido falar com a esposa quando ela está brava. Tenta. Você fala. A resposta vem na Marta. O que foi? É assim ou não é? Irmão, não é só a sua, todas são assim. É assim mesmo. É assim ou não é assim? É assim que acontece. Mas a Maria não estava conseguindo ouvir o que Jesus estava dizendo. Como já não ouvia antes, por causa dos muitos afazeres, não estava ouvindo agora o que Jesus estava dizendo também. Mas aí vem a grande expectativa agora. Diga para o seu irmão, está preparado? Sim ou não? Está preparado ou não? Diga, agora vem a grande expectativa. Diga assim comigo, sobre a Marta, até havia uma certa expectativa.
mas não era grande. A grande expectativa estava sobre a vida da Maria. Por quê? Porque a Maria se assentava para ouvir a palavra. E sobre a minha vida e sobre a sua vida que estamos ouvindo a palavra, Deus criou uma grande expectativa. Que nós façamos o que estamos ouvindo, o que estamos aprendendo. Mas não foi isso, infelizmente, que aconteceu. Vamos lá? Olha o que diz. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Olha a diferença, irmãos. A Marta foi chamada por Jesus? Não. Diga comigo, a Marta foi até Jesus. Quando soube que estava ali, foi até Jesus. Começou a conversar com Jesus e Jesus percebeu que a Marta, apesar de algum tempo passado, ela continuava não ouvindo a palavra. Então Jesus para de conversar com ela e mais ou menos assim, não vou ficar mais gastando saliva não. Chama a tua irmã que a coisa vai ser diferente. Chama a tua irmã porque pelo menos a tua irmã para ouvir a palavra. Diga, assim como a gente. Quem para ouvir a palavra, diga amém. Coisa boa que a gente para ouvir a palavra. Mas olha agora. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Agora, meu irmão, presta atenção, agora vem a mensagem, ó. Leia comigo aí, ó. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: o que ela disse? Senhor, qual a diferença? Qual a diferença? Para Marta e para Maria. Qual foi a frase da Marta? Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Qual foi a frase da Maria? Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Diga comigo, a mesma coisa. Posso falar, irmãos? É forte que eu vou falar, posso falar? Às vezes, Deus não está encontrando a diferença em nós que Ele procura encontrar. De nós que ouvimos a palavra para aqueles que não estão ouvindo a palavra. E essa diferença tem que existir. Essa expectativa está no coração de Deus. Deus espera encontrar em nós algo diferente do que o mundo está fazendo, do que as pessoas religiosas estão fazendo, porque nós estamos assentados ouvindo a palavra de Deus, assim como a Maria também se assentava. E quando agora vem o momento de ela mostrar que havia aprendido algo assentada aos pés de Jesus e aprendendo da palavra, ela fez exatamente igual àquela que nunca parou para ouvir a palavra. Diga comigo, os resultados diferentes na nossa vida só vão existir quando houver uma diferença em nós. Meu irmão, se a gente fizer como todo mundo, a pessoa está enfrentando uma perturbação dentro de casa. Quem é que provoca perturbações? Quem provoca? Dentro de casa. Diga comigo, Satanás. A pessoa às vezes está ali uma perturbação, está ali uma aflição, está ali uma contenda, está ali uma discórdia, a pessoa não tem paz dentro de casa. Quem é que está agindo ali? Um demônio, diga assim comigo, um espírito. Aí a pessoa muitas vezes age como qualquer pessoa religiosa. É assim mesmo, fazer o quê, né? Toda família acontece isso. Mas o que Jesus espera de nós? Em meu nome expulsarão demônios. É isso que Ele espera de nós. Muitas vezes nós ficamos enfermos ou pessoas na nossa volta ficam enfermos.
E aí a pessoa que é religiosa, o que ela vai dizer? Se Deus quiser, vai ficar curado. E nós que estamos ouvindo a palavra, muitas vezes falamos a mesma coisa. Mas é isso que Deus espera da gente? Não. Deus espera que em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Só que às vezes Deus não encontra a diferença em nós para as pessoas que não estão ouvindo a palavra. E os resultados que nós alcançamos também não é diferente. Porque se eu quero alcançar um resultado diferente, eu vou precisar fazer a diferença. Quem quer alcançar resultados diferentes nessa vida, diga amém, Jesus. Nós precisamos agir diferente. Nós precisamos fazer diferente. Nós temos que fazer conforme o Senhor tem nos ensinado na sua palavra. Meu irmão, Deus não nos trouxe para o Evangelho para a gente continuar agindo como nós agíamos quando estávamos em qualquer outra religião. Mas Ele nos trouxe e nos colocou assentado ouvindo a palavra para que quando surgisse qualquer mal ou qualquer problema, nós viéssemos a agir conforme Ele ensina. Diga a glória a Deus, né? Senão, não haverá diferença. Que diferença houve para Marta, que não se assentava para ouvir a palavra, e para Maria, que se assentava todas as vezes para ouvir a palavra? Nenhuma. Diga comigo, a mesma frase, a mesma atitude. Quer dizer, a atitude um pouquinho diferente. Quer dizer, na atitude teve uma pequena diferença que eu percebi. Qual? Diga, Marta já chegou falando. E a Maria primeiro se prostrou. Mas foi a única diferença. Diga assim comigo, não adianta a gente se prostrar e não viver o que a palavra está dizendo, irmãos. É bom se prostrar? Diga, é bom. Deus ama isso, Deus também gosta disso, mas a gente se prostrar, se ajoelhar, orar e não agir de forma diferente, conforme a palavra está ensinando, não vai mudar, não vai resolver. Digo, o resultado está na prática da palavra. Quem quer resultado, diga amém. E Deus tem a expectativa de gerar resultados em nossas vidas. De fazer com que realmente haja uma diferença, porque a Bíblia diz isso, né? Outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Nós poderíamos encaixar nesse texto, então, outra vez haverá diferença entre aquele que para ouvir a palavra e aquele que não para ouvir a palavra. Só que, infelizmente, muitas vezes Deus não encontra essa diferença. Às vezes situações surgem na nossa vida, como surge em qualquer pessoa, em qualquer católico, qualquer bandista, qualquer bandista, em qualquer feiticeiro. Vai surgir, os problemas são os mesmos. É a forma que nós resolvemos que tem que ser diferente. Diga glória a Deus. Porque nós temos que resolver segundo a palavra que nós estamos aprendendo. Aí haverá uma diferença. Senão não haverá. Estão entendendo, irmãos? Não estou ofendendo a religião de ninguém, não. Mas estou mostrando que quando a gente está no Evangelho, tem que haver uma diferença. E essa diferença não sou eu que digo, mas a Bíblia Sagrada que diz. Que tem que haver. Mas não houve diferença nem para Marta e nem para... A atitude foi a mesma. Foi igual. A frase foi exatamente a mesma. Às vezes nós estamos usando frases que o mundo está usando para tentar resolver, para tentar solucionar, e não vai resolver. Amém? Diga assim comigo, se eu quero resolver, eu tenho que agir diferente. Diferente, irmãos. Diga assim comigo, se Deus quiser, só quando eu não souber. Agora, quando eu sei que a palavra diz, não adianta eu usar essa frase. Eu tenho que usar o que a palavra diz que tem que ser usado. Se é para expulsar o demônio, eu vou expulsar o demônio. Se é para curar um enfermo, então vai curar um enfermo. Diga glória a Deus. Estão entendendo, irmãos? Se é para resolver qualquer tipo de problema, você tem que ir para a palavra. Você está num problema com seu filho. O que a palavra diz no Salmo 112 acerca dos nossos descendentes? Que eles serão poderosos na terra. Mas daí a pessoa olha, ai meu Deus, o que vai ser do meu filho? Igualzinho o que as pessoas falam lá fora. Ah, e agora o que vai ser de mim com esse filho? Igualzinho
o que as pessoas falam lá fora. Não, tem que fazer diferente, eu tenho que citar o que a palavra diz, e a palavra diz que o meu filho é herança do Senhor. Amém, irmãos? A palavra diz que os meus filhos vão ser poderosos na terra. Então é nisso que eu creio, é isso que eu determino, é isso que eu cito nas minhas orações, diga glória a Deus. Eu não vou citar, se Deus quiser, o meu filho vai ser alguém na vida. Deus quer, senão não teria me dado, como herança dele. Amém, irmãos? Porque ele já descreveu isso na sua palavra, o que ele quer para os nossos filhos. E veja por que às vezes os resultados da nossa vida não são os resultados que Deus espera. Porque ele coloca em nós uma expectativa, a qual não é suprida. Porque muitas vezes nos vê fazendo igualzinho àqueles que não se assentam para ouvir a palavra. Versículo 31. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e... O que Jesus ficou, irmãos? E perturbou-se. Na verdade, perturbou-se quer dizer que ele se chateou. Diga comigo, Jesus ficou chateado. Jesus ficou indignado, meu irmão. Jesus ficou indignado. Ele olhou para Marta, ele olhou para Maria, principalmente para Maria, porque a expectativa maior era sobre a Maria. Olhou a Maria chorando, a Maria, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ele se agitou. Aí ele ficou assim, alguém já assistiu o vídeo do pastor Michael? Quem é que assistiu o pastor Michael? Levanta a mão, deixa eu ver. Tremendo homem de Deus. Meu irmão, você tem que assistir lá, põe lá na internet lá. Né? Michael Marques, né? O homem está sendo muito usado por Deus. O homem está sacudindo o Rio de Janeiro. Aí não só o Rio de Janeiro, o Brasil aí também está sacudindo. Está nas segundas-feiras agora na sede em São Paulo. Ele é meio agitadão, né? Eu disse assim, o Senhor Jesus ficou que nem ele fica, porque ele começa, ele faz assim, né? Mas você não pode, é que não sei o quê. É assim ou não é? Aí quando Jesus viu a reação da Maria, fez a mesma coisa. Não pode ser verdade, mas não acredito. Porque ele tinha uma expectativa grande na vida da Maria. Olha para o seu irmão e diga, e tem sobre você também. Tem, meu irmão. A expectativa de Deus sobre a nossa vida é muito grande. Muito grande. Eu preguei isso aqui ontem. Eu preguei isso aqui, sábado de tarde, ontem e hoje de manhã lá na sede também. Mas ontem de noite, até numa das minhas orações, eu estava falando para Deus, Deus, se eu tenho te perturbado, me perdoa. Porque eu sei que o Senhor me chamou para ser pastor, porque a sua expectativa é muito grande sobre a minha vida. E eu não quero que o Senhor esteja perturbado por minha causa. É algo que nós temos que orar. Diga aí, eu não quero que Jesus se perturbe por minha causa. Mas, meu irmão, será que ele já não está meio perturbado? Será que Jesus nos olhando, nos assistindo em situações que surgem na nossa vida, em problemas, talvez financeiro, talvez conjugal, talvez familiar, será que ele já não está ficando meio agitado, meio perturbado, porque está vendo que nós não estamos agindo conforme a palavra que ele nos ensinou? Posso dar um exemplo? Um exemplo forte que eu não dei em outro culto ainda, mas vou dar agora, que Deus tocou no meu coração que eu preciso dar, né? Hoje a gente vive um período que eu creio que tem muito casamento deixando Jesus perturbado. Porque qualquer coisinha que a pessoa discute, vamos se divorciar. É isso que a palavra manda? É isso que a palavra ensina? As pessoas não querem mais dobrar o joelho e botar o joelho no chão para orar por um casamento. É mais fácil ser já casa às vezes com essa mentalidade diabólica. Se não der certo, vai qualquer um para o seu lado. Mas isso é uma mentalidade diabólica. Porque Deus diz, deixará pai e mãe unirá ao seu marido, à sua esposa, né? E serão dois, uma só. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Então a gente conhece a palavra. Mas muitas vezes agimos igual àqueles que não conhecem. E isso, diga comigo, deixa Jesus perturbado. Deixa Jesus chateado, nervoso mesmo. Diga aí, indignado. Indignado, né? Ele se moveu, meu irmão, ficou agitado. E o que mais ele faz aí? Ficou agitadão, né?
Diga assim comigo, ficou agitado, perturbado, por causa da Maria. Por quê? A expectativa dele sobre a Maria era muito grande. E a expectativa sobre as nossas vidas é muito grande. Diga amém, Jesus. Aí o que ele diz mais? E disse, onde puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Até o respeito já estava perdendo. Nem quiser levar e mostrar, não. Vem o Senhor. E o que Jesus fez com isso? Jesus chorou. Olha para o irmão, pergunta aí, será que Jesus não está chorando por causa de nós? Jesus não chorou por causa de Lázaro. Jesus não chorou por causa da Marta. Você vê que com a Marta foi até uma conversa, falou, pregou para Marta, e a Marta disse, Marta, vai lá chamar tua irmã, mas agora quando vem a Maria, e a Maria fala a mesma frase da Marta, aí isso faz Jesus ficar perturbado, e quando ele pergunta onde é puseram, e ele diz, vem ver, aí ele chora. Diga assim comigo, chorou, porque a expectativa que ele tinha na Maria não foi suprida. Então nós temos que nos perguntar muitas vezes, será que nós não estamos fazendo Jesus chorar? Será que não? Vou perguntar, né, irmãos? Quer ficar bravo comigo? Fique bravo comigo. Pastores, é para nós. Será que nós não estamos fazendo Jesus chorar? Porque a expectativa que ele tem sobre a vida de um pastor é muito maior. Porque ele deu uma unção sobre a nossa vida. E será que nós não estamos fazendo Jesus chorar? É forte, né, irmãos? Mas é verdade. É para todos nós. É para cada um. Eu estava pensando comigo hoje, falei até no culto hoje de manhã, né? Que nós todos, volta e meia, damos uma de Marta, damos uma de Maria, damos uma de Tomé. É ou não é, irmãos? Vamos morrer também. Senhor, eu sei que tudo que tu pedes o Pai vai te ouvir. Mas em seguida estava negando o que Jesus estava dizendo. Não estava entendendo nada. Quer dizer, só falou da boca? Quantas vezes a gente só fala da boca para fora? Que isso não vai trazer resultado, irmão. E às vezes damos uma de Maria, porque sentamos, ouvimos, mas na hora de viver, de praticar, não praticamos. Não vivemos aquilo que foi ensinado. E as expectativas de Jesus não são supridas. E isso faz ele chorar. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Mas diga comigo, hoje Jesus não vai chorar. Hoje Jesus vai sorrir. Hoje Jesus vai se alegrar. Amém, irmãos? E a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos que deixar o nosso Deus alegre. Quando é que o nosso Deus fica alegre? Quando nós praticamos a palavra, quando nós vivemos a palavra, quando nós colocamos a nossa fé em ação, isso alegra o Senhor Jesus, isso deixa Ele feliz, e diga comigo, e nos deixa mais fortes. Quem quer sair daqui forte, diga amém. É só fazer o que Jesus está ensinando. Amém, irmãos? Aí você vai sair daqui mais forte. Mas tão forte que se o diabo passar na sua frente, você passar por cima, ele nem vai perceber. Olha o que diz mais. Disseram, pois, os judeus, vede como amava? E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos dos cegos fazer também com que este não morresse? Irmão, isso aqui é outro recadinho importante. Diga assim comigo, a atitude das irmãs levou muita gente a duvidar do poder de Jesus. Diga assim comigo, a minha atitude pode levar muita gente a duvidar do poder de Deus. A atitude daquelas irmãs levou muita gente a duvidar da realidade de Jesus Cristo, de quem Ele era e o que Ele era capaz de fazer. Diga comigo, o milagre aconteceu igual, porque já havia uma palavra sobre aquele milagre. Agora, meu irmão, se Deus ainda não deu uma palavra, a nossa incredulidade vai impedir de Deus agir. Agora, se Ele deu a palavra, diga, nem minha incredulidade. Nada que falam vai impedir o agir de Deus. Nada, meu irmão.
Jesus já tinha dito que aquela enfermidade não era para a morte. Então, nada do que alguém fizesse poderia impedir daquele milagre acontecer. Mas talvez você está precisando muito de um milagre e a revelação da palavra não veio ao seu coração. Então, você precisa agir como você tem aprendido aqui na igreja. Porque nós viemos para a igreja, não é para aprender a palavra? Sim ou não? E a palavra está sendo ensinada ou não está sendo ensinada? Meu irmão, onde nós formos hoje, a gente está ouvindo a palavra e a palavra está sendo ensinada, está sendo revelada para que a gente possa viver de uma forma diferente aqui nesse mundo. Para que nós possamos viver a sobrenatural de Deus aqui nessa terra. Porque o que aconteceu com Lázaro foi o sobrenatural. O que Deus quer fazer na nossa vida é o sobrenatural. Mas Ele não vai fazer se nós estivermos agindo como a Marta e a Maria. É preciso algo a mais. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em espírito, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ele. E olha o que ele diz agora. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, olha o que ela disse lá atrás, e olha agora. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Vamos ler a primeira frase da Marta de novo? Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, e Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus to conceder. E o que ela está dizendo agora? Senhor, já cheira? Foi da boca para fora ou não foi da boca para fora? Foi ou não foi, irmãos? Foi da boca para fora. Agora que era a hora de dizer glória a Deus, meu irmão vai ressuscitar, porque Jesus falou isso para ela. O que ela está dizendo? Senhor, já cheira? Ela diz isso para ser suave, mas ela queria dizer assim: Senhor, não tem mais jeito. Senhor, não adianta mais. Senhor, já entrou em decomposição. E o que Jesus tinha mandado fazer? Tirai a pedra. Diga assim comigo: tem coisas que não adianta nós pedirmos para Deus tirar. Sou eu que tenho que tirar. A gente ouve muita gente orando assim: Senhor, tira o pecado de mim. Olha para o seu irmão e diga: Deus não vai tirar. Quem tem que tirar somos nós. Senhor, tira a mágoa de mim. Deus não vai tirar. Quem tem que tirar somos nós. Amém, irmãos? Por que nós temos que tirar? Diga: porque não foi Deus quem colocou. E se Ele não colocou, por que Ele vai tirar? Ah, pastor, mas a enfermidade também. E Ele também não vai mais tirar a enfermidade. Porque, diga comigo, Ele já tirou. Ele já levou sobre si. Por que nós erramos? Senhor, tira a enfermidade de mim. Diga para o seu irmão: Ele não vai tirar. Ele não vai tirar. Tudo isso representa a pedra. Diga que Ele não vai tirar. Quem tem que tirar? Somos nós. Somos nós. Nem o Lázaro podia tirar. Por que o Lázaro não podia tirar? Estava morto. Como é que ele ia tirar, né, irmãos? Não é verdade? Então ele não podia tirar também. Mas diga: nós podemos. Porque estamos vivos. E se crermos nele, não morreremos. Diga glória a Deus, né? Não morreremos. Quem crê, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Estão entendendo, irmãos? Vamos rapidinho aqui para terminar, então. E disse: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Mas eu imagino que Jesus não disse assim para ela: Marta, não tenho dito que se tu creres verás a glória de Deus. Eu creio que Jesus... Como é que estava Jesus? Como é que estava Jesus? Como? Como é que ele estava? Agitado. Diga comigo: perturbado. Não é o que está dizendo a palavra? Esse perturbar quer dizer agitado, né, irmão? Não é perturbado de estar endemoniado, não. É porque estava agitado mesmo, nervoso com a situação, indignado com a situação. Então eu imagino que ele assim: Marta, não estou te falando, Marta.
A gente não imagina que Jesus fosse fazer uma coisa dessa, né? Mas pensa comigo. Quem é calmão aí? Quem é calmão? Quem é bem calmo? Não tem nenhum. Ai, Jesus. O senhor é calmão ou não? Não sei, depois vou perguntar para a esposa. Como é que o senhor é, pastor? Eu acho que eu tenho que dar para as esposas, né? Ninguém sabe me dizer. Quem é meio calmão? O senhor é meio calmão. O senhor tem uma cara de calmo, pelo menos, né? Não sei. Acho que é só a cara, né? Tem ninguém que é meio calmão? Tranquilo, assim, suave. Que para tirar assim a paciência demora muito. Tem alguém assim ou não? Acho que eu sou mais ou menos assim, né? Quer dizer, já fui. Hoje eu estou mais ou menos que nem Jesus. É cada coisa que a gente... É ou não é? Mas já fui mais calmo. Mas, meu irmão, imagina quando você é calmão, vai tratando tudo isso com tranquilidade, mas daqui a pouco você perde a paciência mesmo. Eu vou dizer assim, para quem é calmão e perde a paciência é pior para quem já não tem paciência. Mas daí já o negócio fica terrível, né? Então imagina Jesus, um homem calmo, um homem manso, um homem humilde, e agora está agitado. E agora está ali indignado. Diga comigo, bravo. Bravo. Então será que ele falou com a Marta? Marta! Ô, Martinha! Com certeza não. Diga comigo, a Marta levou uma bronca de Jesus. Por não estar crendo e não estar dando atenção em tudo que Jesus está falando. Diga para o seu irmão, não deixa Jesus te dar uma bronca, irmão. Faz o que ele está dizendo. Coloca em prática o que você está aprendendo na palavra. Ele não vai precisar nos dar bronca, diga glória a Deus. Mas se tiver que dar, ele vai dar. Não, pastor, Deus não faz isso, Jesus não faz isso. Não, você nunca leu a Bíblia? Eu repreendo aquele que amo. Então diga para o seu irmão, Deus também dá bronca. Nós somos pais. Quem é que é pai? Você não dá bronca no filho? Quando o filho, você ensina o filho, ensina direitinho, tudo bonitinho, fala, filho, ó, faz assim, faz assado. E aí o filho não faz. Como é que você fica? Agitado. Ô, guri, eu não te falei. Sim ou não? Tem uns que não, né? Mas a maioria faz. Vou tirar minha cinta. Diga assim comigo, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Amém, irmãos? E mãe, quem é mãe? Segundo os estudos que existem, a mãe perde as estribeiras mais fácil. Não, acho que não, né, irmãos? Acho que não, né? Diz que elas... É ou não é? Tem que perguntar para os filhos, não para as mães, né? Mas a mãe que ensina o filho direitinho, bonitinho, como quer que ele faça e ele não faz, como é que fica? Chega lá assim, meu filhinho, queridinho da mamãe. Eu falei que não era, é assim? É assim? Não, o pai já chega em casa, tá aquele furacão lá, né? E não é verdade? E aí só para o pai também, resolve aí. Coisa séria. Então diga assim comigo, Jesus ficou que nem nós ficamos muitas vezes. Porque a Maria não supriu as suas expectativas, porque ela ouvia a palavra e na hora de praticar o que ela aprendeu, ela não fez. Ela fez o contrário. Amém, irmãos? Quem entendeu até aqui, diga amém. Jesus, eu vou ter que terminar, né? Não posso deixar pela metade hoje. Diz mais. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Meu irmão, Jesus levantou os olhos antes mesmo de chamar o Lázaro para fora e disse para o pai: Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Essa certeza tem que estar no meio do seu coração. Só que não adianta dizermos, porque ele vai olhar para dentro do nosso coração.
Jesus disse algo que realmente ele vivia, que realmente ele cria. E o mesmo tem que acontecer conosco. Pai, eu sei que sempre me ouve. Aí depois que ora, continua nervoso. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Aí ora, mas perde o sono. Sabe mesmo? Ou é só que nem a Marta, da boca para fora. Estão entendendo, irmãos? Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Então a gente tem que falar aquilo que realmente a gente crê. Com o coração se crê, com a boca se confessa. Mas às vezes a gente está confessando algo com a boca que na verdade a gente não está crendo. Jesus confessou algo que ele cria. Pai, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão. Para quê? Diga comigo, para a multidão aprender. Diga para a gente aprender. Quem está aqui para aprender, diga amém, Jesus. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Ele já chamou pelo nome, porque podia vir qualquer outro, né, irmão? Vai que vem enganado, ele já chama direitinho aí, né? Mas só para a gente terminar, diz assim: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo com Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Diga glória a Deus. Meu irmão, muitos que vão ver o que Jesus vai fazer na nossa vida vão crer nele. Mas eu tenho que ensinar algo para você. Você tem que estar preparado. Diga assim: muitos vão crer e muitos vão querer apedrejar. Muitos vão crer e muitos vão querer matar. Porque foi isso que aconteceu com Jesus e com Lázaro. Diga comigo: muitos creram e muitos queriam matar. Principalmente aquele que não para ouvir a palavra, o religioso. Ele não alcança a fé e aí ele quer matar a fé dos outros. Você tem que estar preparado para isso. Porque quando você começa a crer e praticar e viver os milagres, muitos vão crer em Jesus por causa da sua fé. Diga: mas muitos vão querer nos matar. E a gente tem que estar preparado. Quem entendeu, diga obrigado, Jesus. Foi o recado que Deus mandou trazer aqui hoje, irmãos. Em nome de Jesus. Guarde no seu coração, porque Deus quer ter uma grande expectativa sobre a sua vida. E quer nos ver praticando a palavra dele em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vem aqui na frente do altar, faz favor. Pode vir, irmãos. Você está com o coração apertado aí, não fica aí no seu lugar, não. Vem para cá. Às vezes o coração está até dilacerado aí, né? Por acontecimentos. Vem para cá, Jesus quer curar o seu coração agora. Pode vir pelas laterais, não tem problema não, viu? Pode vir. Vai vindo. Jesus mandou fazer, eu tenho que fazer, né, irmãos? Aí depois que nós fizermos aqui, nós vamos orar também para Deus levantar a nossa alma aí. Diga glória a Deus, né? Isso, em nome de Jesus. Vai ficando aí, vai vindo. Todo mundo, toda a igreja, coloca a mão no coração, fecha os olhos. Os pastores aqui, a hora que eu começar a orar, podem colocar as mãos, porque foi isso que Jesus disse que nós faríamos quando eu começar a orar, tá? Imporiam as mãos sobre os enfermos e os curariam. Então não importa se a enfermidade é física, se a enfermidade é na alma, né? Deus trouxe você aqui para curar você hoje, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu creio que a tua obra será feita aqui conforme a tua palavra, Pai. Os teus servos, os pastores já estão começando a impor as mãos agora, porque em nome de Jesus, meu Deus, essa dor vai sair desse corpo, essa obra do inferno, essa obra maligna, esse poder das trevas que tem acometido essa vida não vai ficar, não vai permanecer, não vai continuar. Em nome de Jesus eu estou ordenando agora, eu estou exigindo agora, está escrito: em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora, demônio da enfermidade, espírito maldito que tem colocado essa dor na alma, demônio que tem oprimido essa vida, esse coração, essa mente com esses pensamentos diabólicos, em nome de Jesus agora o teu poder está sendo quebrado, a tua
situação está sendo paralisada, a tua obra está sendo desfeita aqui agora. Nenhum mal vai ficar, obra nenhuma do diabo vai permanecer. Solta esse corpo agora, não é teu, demônio. A tua obra sobre essa vida finda aqui agora, o teu poder sobre essa vida finda aqui agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal, toda maldição, toda opressão do inferno, do diabo, todos os demônios, principados e potestades, amarrado agora em nome de Jesus, amarrado agora em nome de Jesus, amarrado agora em nome de Jesus. Garra para trás, demônio, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo mal, toda maldição, toda obra do diabo, toda obra do inferno, todo principado, potestade, o chefe, aquele que se diz o chefe, essa legião do inferno, essa maldição do inferno, essa pessoa foi vítima de trabalho feito, de trabalho arriado, de trabalho mandado. Eu te amarro agora, demônio, eu quebro o teu poder agora, eu paraliso a tua ação, e eu não peço, mas eu ordeno, eu exijo, do alto da cabeça à planta dos pés, pega tudo que é teu, todo o teu mal, e saia, saia e saia, em nome de Jesus. Deixa o pastor Israel orar agora. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu creio, Pai, que essas vidas que vieram aqui na frente, que moveram a pedra, Pai, agora, Senhor, em nome de Jesus, recebem a cura, recebem a libertação, Pai, recebem o alívio da sua alma e da dor a qual eles estavam sentindo. E agora, meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro essa pessoa curada, eu declaro essa pessoa liberta, eu declaro essa pessoa, meu Deus, abençoada para a honra e para a glória do teu santo nome, em o nome de Jesus, Pai. Isso, levante as mãos para os céus, diga assim: Senhor Deus, eu recebo a minha bênção, a minha cura, em o nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus, e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Louve essa canção junto conosco em nome de Jesus, né? Aleluia, Pai, eu creio. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu creio, Pai, que um milagre está acontecendo na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã. Seja um milagre na área qual for, Pai, é na vida financeira, é na vida conjugal, emocional, é na saúde, oh meu Deus, é nesta casa, é nesta família. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está operando milagres agora. Eu creio que o Senhor está ressuscitando sonhos dessa vida, sonhos que se perderam, sonhos que morreram, que alguém disse que jamais iria se realizar, mas veio através do Senhor, da tua palavra, e ninguém poderá impedir, Pai. Em nome de Jesus eu creio, meu Deus, que a pedra deste homem, dessa mulher está removida, e a tua bênção, ó Deus, está chegando nessa vida, Pai, porque o Senhor é Deus de maravilhas, o Senhor é Deus de poder, o Senhor é Deus que faz, Pai. E eu creio que o Senhor está fazendo na vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, Pai. O sonho vai se realizar, o milagre vai acontecer.
bênção o Senhor está derramando sobre a vida de cada um. Levante as mãos aos céus. Diga: Senhor Deus, se eu creio que o meu milagre eu vou viver, que o meu sonho o Senhor vai realizar, em o nome de Jesus. Diga: obrigado, Senhor, e amém, Jesus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Glória a Deus. Podem ser